Beleza. 1, 2, 3. Vamos lá, mais um problema. No caso é o problema 2.1. Duas esferas não condutoras, 1 e 2, carregam a mesma carga. 1 e 2. Carregam a mesma carga. E a magnitude da força elétrica exercida por cada esfera na outra é de 0,1 newtons. Então o F vai ser 0,1, no caso é 1, 0, por causa de algarismos significativos, perdão. Quando eles estão a 50 nanômetros um do outro. Então eu vou chamar de D, vai ser 50 nanômetros. Beleza. Qual é a magnitude da carga em cada esfera, supondo que cada uma tenha um diâmetro muito menor do que 10... milímetros, perdão, não é nanômetros não, milímetros. Então 50 milímetros e cada uma delas tem uma carga muito menor do que 10 milímetros. Tá. Quando ele fala que ele é muito menor do que 10 milímetros, o que a gente pode supor? Nesse caso, é uma ótima aproximação falar que elas são cargas pontuais. A gente coloca um pontinho aqui, um pontinho aqui, e elas não são esferas não condutoras, que podem colocar carga em pontos aleatórios dentro delas. Então são duas cargas com uma distância D. Esqueci de apagar a teoria. Mas a gente vai usar a parte dela. Essa parte aqui de cima. Essa teoria aqui, como a gente só está trabalhando em módulo, é ótimo, a gente pode só tirar ela em vetor, tirar ela da parte vetorial. Então a gente não está se importando com nem o sentido, nem a direção, só o módulo. A gente vai ter aqui o campo elétrico, vai ser isso daqui. Lembrando que o campo elétrico, se a gente multiplicar com a carga, Q, ou Qzão E pode ser, vai ser a força. O que acaba nos dando que a força elétrica vai ser Qzão, Qzinho, dividido por 4π ε0 r ao quadrado. No nosso caso, como ele fala que é a mesma carga, as duas esferas, vai ser Qzinho ao quadrado. Então a gente vai ter que a força, a gente tem o valor dela, vai ser igual a Qzinho ao quadrado, dividido por 4π ε0 d ao quadrado. No nosso caso, a gente quer encontrar Q, tem todos os outros valores, é só isolar. A gente vai ter que o Qzinho vai ser igual a 2D raiz de π ε0 f. Substituindo os valores, tacando na calculadora e tudo, a gente vai chegar numa resposta de Q é igual a aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 7 coulombs. Beleza. Esse é o padrão, né? 3 algarismos significativos. Porém, notem que o exercício só deu 2 algarismos significativos na resposta, nos dados dele. O que isso significa no nosso caso? Que a gente só pode usar 2 algarismos significativos. Então, por mais que o padrão seja 3, como o exercício só deu dados com 2 algarismos significativos, a gente tem que reescrever isso aqui em 2 algarismos significativos. Arredondando, a gente vai ter que 1,7 vezes 10 a menos 7 coulombs. E essa é a resposta. Bonitinho. Esse é parte do item A. O item B, deixa eu pegar aqui que eu esqueci. Item B é o seguinte: qual é a magnitude do campo elétrico 50 milímetros diretamente acima da esfera 1? Diretamente em cima da esfera 1. Se a esfera 2 estiver localizada à esquerda da esfera 1. Então, no caso, a gente troca. Esfera 2 está aqui, esfera 1 está aqui. No caso, não vai mudar a resposta do item A, porque, é como se a gente estivesse olhando por trás. Aqui é 50 centímetros, só que agora está ocupando muito nosso espaço. A gente faz o seguinte, isso daqui é o D igual a 50 centímetros. E a gente vai ter outro D aqui em cima, que é 50 centímetros. É isso, a gente quer calcular o campo elétrico agora. Nota aqui, o campo elétrico gerado pela carga 1 vai ser a mesma coisa, a gente tem o D. E essa distância aqui que a gente não sabe ainda, mas no caso é a diagonal de um quadrado. Então vai ser D vezes raiz de 2. E agora é só somar. O que acontece agora é que a gente vai precisar dele vetorialmente. Então, é o seguinte, Vou pegar o módulo, vocês vão entender por que depois.
do campo elétrico causado pela 1, que no caso estaria apontando para cima, que é o nosso E1. O E2 estaria apontando para cá, E2. Beleza. E1 vai ser igual a Q sobre 4π ε0 d quadrado. O nosso E2 vai ser igual a Q de novo, que é a mesma carga, sobre 4π ε0. Agora o nosso D é D raiz de 2, então a gente elevando ao quadrado vai dar D ao quadrado e aqui vai virar 8. Beleza, a gente tem os módulos e saca só, a gente até tem o ângulo θ. Olha só que inconveniente. Então o que isso significa na prática é que a gente consegue calcular o módulo do campo elétrico resultante sem necessariamente somar os dois vetores. O campo elétrico total vai estar em algum lugar nesse sentido para cá. Vou fazer o seguinte, vou desenhar aqui pode ser. A gente vai ter nosso E1, certo? A gente vai ter nosso E2. Vetores são grandezas com módulo e sentido, direção e sentido, que significa que a gente não precisa se preocupar com a posição deles no espaço. Tá tudo bem, a gente pode deslocar eles, desde que a gente mantenha a direção e o sentido. Então a gente pode transladar ele aqui para cima, ele vai estar para cá, E2, e voilá, a gente pode somar os dois vetores para cá. Nota aqui o seguinte, esse ângulo aqui inteiro é o mesmo aqui em cima, que vai ser 45 graus. 45 graus. 45 graus. Como essa reta que eu acabei de desenhar, o eixo Y, esse ângulo aqui é 135 graus, porque os dois têm que somar para dar 180. Aí, portanto, a gente consegue usar a lei dos cossenos, que, vou desenhar aqui, a gente vai ter um triângulo com lados A, B e C, e a gente tem esse ângulo alfa. A gente vai ter que a lei dos cossenos fala o seguinte, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AB nada, BC cosseno de alfa. E a gente tem aqui, a gente tem o ângulo, a gente tem os dois caras, portanto a gente consegue encontrar o módulo de E sem fazer muita conta. Saca só, E vai ser igual a raiz de esse cara ao quadrado, que vai ser Q sobre 4π ε0 d ao quadrado. Tudo isso daqui é ao quadrado, mais Q sobre 8π ε0 d ao quadrado, tudo isso daqui é ao quadrado. Nota que cosseno de 135 é igual a menos o cosseno de 45. Então, quando a gente for multiplicar, o que a gente pode efetivamente fazer é troca o cosseno de 135 por menos o cosseno de 45, os menos vão cortar e aqui vai aparecer um sinal de mais. Então, mais duas vezes o primeiro, que vai ser Q sobre 4π ε0 d ao quadrado, vezes o segundo, que vai ser Q sobre 8π ε0 d ao quadrado, multiplicado por cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Beleza. Agora, uma coisa legal de tudo isso daqui é que esse termo tem Q ao quadrado sobre, ou melhor, tem Q sobre 4π ε0 d ao quadrado elevado ao quadrado. Esse daqui também tem, única diferença é que tem um fator de 1 sobre 2 ao quadrado. Esse daqui também tem, única diferença é que tem um fator de 2, raiz de 2 sobre 2 e 2 embaixo. Então, o que significa que a gente pode tirar tudo isso daqui da raiz, a gente vai chegar numa resposta de Q sobre 4π ε0 d ao quadrado. Nota que a gente tirou o ao quadrado porque ele saiu da raiz. Aqui dentro, o que vai sobrar? 1 mais, aqui vai sobrar 1 sobre 4. Esse cara aqui, corta 2 com 2, vai sobrar raiz de 2 sobre 2. E escrever isso daqui, a gente vai chegar numa resposta de o 4 sai, vai ficar Q sobre 8π ε0 d ao quadrado, vezes a raiz de, aqui vai ficar 4, mais 1, 5, mais
2 raiz de 2. E no caso ele pede uma resposta numérica, né? Vou escrever ela aqui, pode ser. Nosso E, nossa resposta numérica, tacando todos os valores na calculadora, vai ser 8,35 vezes 10 à quarta? Quinta. 10 à quinta newtons por coulomb. Beleza. Eu não preciso pagar porque o último item, o item C, é dissertativo. A gente não precisa fazer nenhuma conta, nada. A CEP fala o seguinte: suas respostas mudariam se cada esfera tivesse um raio de 10 milímetros? Então é o seguinte, saca só. Vou só desenhar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Lembra que a gente falou que se ele for menor do que 10 milímetros, ou melhor, muito menor do que 10 milímetros, a gente pode aproximar para cargas pontuais. Se ele for uma esfera de 10 milímetros, a gente não pode mais fazer isso. Então o tamanho dele importa. A gente pode falar, pô, mas a carga dele não vai distribuir na superfície, e daí a gente pode considerar que é uma carga pontual centrada no centro da esfera? Poderia, se as esferas fossem condutoras. Só que o exercício fala que elas não são condutoras. O que isso significa? Que quem criou as esferas pode escolher colocar a carga aqui na ponta, então concentrar tudo só naquele ponto. Vai ser uma carga pontual nesse ponto. Poder concentrar nesse ponto, pode fazer uma distribuição não homogênea aqui dentro. O que isso fala pra gente de forma concreta é que, por ela não ser uma carga pontual e ser uma esfera não condutora, a posição da carga média, por assim dizer, dentro da esfera pode variar. O que no nosso exercício aqui vai afetar o campo, porque vai mudar o R. A carga não vai mudar, o R que vai mudar. E daí a resultante nesse ponto, ou a força deles, vai mudar. E daí no nosso caso, as respostas teriam que mudar sim. Seria uma resposta de sim ou não, então sim, as respostas mudariam se as esferas tivessem um raio de